Nosso Deus merece toda aplauso, todo louvor e toda adoração. Amém? E eu creio que se tu está aqui, é porque tu quer estar mais perto desse Deus. Cada dia mais perto. E que bom nós temos essa liberdade. O véu foi rasgado. E nós podemos estar perto. Podemos ser chamados de filhos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior
Amém. Amém. Podem sentar. Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo bem? Hoje eu preparei uma maratona de versículos bíblicos. A gente vai ler bastante. Mas antes de ler esse monte de versículos, quero contar um pouquinho do que vem acontecendo comigo, na minha sequência de lesões. Semana passada já estava programado, a gente foi para Bento Gonçalves, curtir um final de semana em família. Uns dias antes eu fiz arte e me machuquei. Então eu passei o final de semana inteiro com bastante dor na minha perna, não podendo dobrar ela. Mas, como esse compromisso já existia, eu honrei, fiz um bom esforço e fui para lá. Chegando aqui, tinha culto logo em seguida. A gente cansa, né? Quando viaja, impressionante. É bom viajar, mas é melhor ainda voltar para casa. A gente volta para casa, parece que todo o cansaço vem de uma vez só, né? Depois que a gente volta para casa, e aí tem que arrumar um monte de coisa em casa, desfazer mala, e a gente quer deixar tudo para depois ir dormir. A gente dormiu um pouquinho, veio pro culto de novo e eu tava com tanta dor na minha perna, vocês não têm noção. E aí chega aqui, eu vou tocar de pé. Passa a noite inteira apoiando no pé na perna direita. E eu tava com tanta dor, mas eu fiquei, fui embora. E durante a semana eu tive que trabalhar com muita dor também. E eu não deixei de fazer tudo isso, apesar da dor. Ela me atrapalha, ela me machuca, às vezes me tira do sério, mas eu estou fazendo ainda. Um tempo antes, eu não sei se vocês se lembram, eu fiquei doente e uma gripe que há muito tempo eu não tinha. E eu vou na igreja. Olha, não sei se é bom, eu vou. Vim, aí eu não conseguia ficar de pé. Eu tive que ficar sentado aqui e eu estava febril, estava com muito cansaço, muita dor no corpo, calafrio, aquela situação que a gente conhece de gripe forte. E eu não sou um herói por fazer isso. Eu só acho que se eu tiver a mínima condição, eu vou estar aqui fazendo o que Deus espera que eu faça. Talvez por muitas vezes também eu não fiz, decidi não fazer. E foi uma escolha minha que talvez hoje eu pense diferente, hoje eu me comporte diferente. Pode ser que eu estivesse numa outra situação com Deus, uma outra situação espiritual. E naqueles momentos eu talvez tenha decidido por não fazer, mas hoje eu entendo que eu tenho. Que é um compromisso que eu assumi com vocês como irmãos e que, assim como a Eve está fazendo um baita esforço para estar aqui, a gente vem lá de Canoas, é perto. Outras vezes também a gente já conversou com o Roberto, e o Roberto nos deixou livres, né? Porque é longe. Eu lembro do irmão Geraldo, que vinha de São Leopoldo. Quantos anos ele fez isso? Poxa, ele mora bem mais perto. E nós temos condições de vir para cá todo domingo, não é um problema. E graças a Deus, porque a gente passou pela pandemia e nós todos estamos aqui ainda. Eu sei que algumas pessoas não lutaram, eu sei que algumas pessoas têm os seus motivos para não estar congregando conosco hoje, mas eu louvo muito a Deus por cada um de vocês que está aqui e por cada um que vai chegar. Glória a Deus. O que eu quero falar com isso é que eu anotei, eu lembrei, quero contar para vocês como é que eu me machuquei. Porque eu acho que isso é importante para o que eu vou falar à frente. Eu estava jogando futebol. Depois de 3 anos sem encostar numa bola de futebol, eu decidi jogar futebol. Primeiro dia que eu fui no jogo, eu aguentei jogar mais ou menos uns 15 minutos. Quase chamei a ambulância.
por um pouquinho de oxigênio que me faltava, eu não estava jogando nem altitude. Sabe quando você está tão cansado que você puxa o oxigênio e parece que não tem mais? É assim que eu me sentia. No segundo jogo eu estava melhor, eu joguei bem, tive uma ótima performance. E no terceiro jogo, com 5 minutos, eu corro atrás do atacante, tiro a chance dele de fazer o gol, me sinto muito bem com aquilo e ralo o joelho na grama. É uma grama sintética, ela queima a minha pele, tem um pouquinho de brita embaixo, ralo um pouquinho mais e aí se foi meu joelho e mais 15 dias sem jogar futebol. É algo que eu gosto muito de fazer, eu sempre gostei muito de esportes, já estava falando sobre isso na célula ontem. E sabe o que é o mais interessante? Eu olhei para baixo, meu joelho estava preto, eu continuei jogando. Joguei pelo menos mais uns 5 minutos, com o corpo quente, sem sentir dor nenhuma. Superação, até sentir que eu estava com o joelho molhado. Eu pensei, poxa, eu estou suando só no joelho esquerdo. Eu olhei para baixo, estava vermelho de um tanto sangue. Falei, poxa, amigão, entra aí no meu lugar. Fui até o vestiário. Quando eu lavei o joelho, ele esfriou, gente. Eu falei, ralo? Ralou meu joelho. E naquele momento eu tomei uma decisão muito importante. Eu vou ficar uns minutos fora, mas acho que dá para jogar ainda. Quando eu sentei fora do campo, tinha outro menino, colega que estava do meu lado, ele olhou para mim e falou, vai embora! Tu não vai conseguir mais jogar com o joelho desse jeito. Eu falei, não, fica tranquilo. No que eu falei, fica tranquilo, começou a sangrar tudo de novo. Eu voltei no vestiário, peguei uns papel e liguei para minha esposa, amor, faz a janta que eu tô indo para casa. Ela falou, ué, não teve jogo? Teve, mas para mim ele já acabou. Ela, o que tu fez? E aí eu perguntei se tinha curativo e coisas em casa para fazer para parar aquele sangramento. E eu me senti com 16 anos de novo. O que a gente vai falar hoje é sobre persistência. E eu introduzi essa história que para vocês é engraçado, mas para mim não muito, porque eu comecei a me perguntar hoje, pensando na mensagem e pensando nessas situações, porque, poxa vida, eu fiquei doente 2 vezes e mais um machucado, coisa que não acontecia há anos comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável. E hoje de manhã eu estava pensando, se ser imitador de Cristo é o que nos faz ser chamados de cristãos, como é que Jesus respondia às dificuldades? E eu pensei, que dificuldade que Jesus passou? E a primeira coisa que me vem é a cruz. Não teve provação maior. E aí eu comecei a ler o texto para entender quais foram as dificuldades que Jesus passou. Eu elenquei cada uma delas, nós vamos falar de cada uma. Primeiro, Jesus foi traído e preso. Depois ele foi abandonado pelos seus amigos. Depois ele foi negado. Depois ele foi injustiçado. Depois ele foi humilhado. Depois ele foi agredido fisicamente. Ele foi desacreditado. E a cereja do bolo, a cereja azeda desse bolo, ele se sentiu abandonado pelo Pai. Eu contei na minha mão 8 em questão de dias. Quem suportaria isso? Que joelho ralado se compara a esse tipo de coisa, meus queridos? Enquanto a gente passeia por cada uma dessas situações, eu quero que você tente lembrar de situações da sua vida onde foi necessário persistir, onde foi necessário continuar. Mas por enquanto, abre comigo a Bíblia em Mateus 26.
no versículo 48. Eu não deixei pronto aqui, porque eu esqueci. Então eu vou abrir também e nós vamos chegar lá. Mateus 26, no versículo 48. Nós vamos ler do versículo 48 até o versículo 50 nesse momento, que é a primeira dificuldade que Jesus passou. Se todos acharam, eu vou ler. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. No que Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Primeira dificuldade: a traição. Um discípulo, um dos amados por Jesus. Aí você vai pensar: mas Jesus já sabia disso tudo. Mesmo você sabendo, como você se sentiria? E é só o primeiro. Eu não vou nem aqui colocar um grau, uma escala de menos ruim a mais ruim, que nada é bom nessa história. Até a ressurreição nada é bom. Mas a traição de Jesus foi um primeiro golpe, onde antes ele já tinha cogitado com Deus: se fosse da sua vontade, que afasta esse cálice, porque vai ser pesado e vai doer. E o início da nossa jornada, onde nós sabemos que vamos passar por situações complicadas, por situações dolorosas, ele é de dúvida, ele é de hesitação. Mas se nós dermos o primeiro passo, a gente sabe que vai ter que dar o segundo e dar o terceiro, porque muitas vezes voltar atrás não é uma opção. A segunda parte é um pouquinho para frente, em Mateus 26 ainda, no versículo 55. Continua ali, onde Jesus é abandonado pelos seus amigos. A traição a gente supera, a gente vai em frente. Algumas pessoas, às vezes, acabam tendo uma reação um pouco mais drástica, mas traição ainda a gente consegue superar. Mas depois, quando os guardas prendem Jesus, Jesus fala para eles: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Notem que Jesus não reclama da traição, não reclama da prisão. E olha o que vem depois: então os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. E Jesus não reclama disso também. Qual é o limite da sua dor? Até onde você vai pelo propósito que você tem na sua vida? O que leva você adiante? O que mantém você indo adiante? O que mantém você com vontade de levantar da cama na segunda-feira de manhã, no inverno? Apesar de que você pode ter sido traído, você pode ter sido abandonado, por muitas vezes você se sinta preso. E tem mais. Logo em seguida,
Ali no versículo 69, Jesus foi negado. Negado por aquele que até lutou contra os captores de Jesus. Chegou a cortar a orelha de um. Não sei o que ele fazia com uma faca. E Pedro estava sentado lá fora no pátio quando chegou uma das empregadas perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galiléia. Ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando. Aí ele foi para a entrada do pátio, outra empregada ouviu e disse às pessoas: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: eu juro que eu não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali perto de Pedro disseram: o modo de falar dele mostra que ele, de fato, também é um deles. Então Pedro disse: juro que eu não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. E o que é mais engraçado é que o próprio Pedro já sabia que ia fazer isso, e Jesus também. Agora, e é mais uma traição, e é mais uma situação dolorosa pela qual Jesus passa, apesar de não estar ali. Apesar de não estar ali aquela pessoa em que ele talvez fosse a mais confiável, aquele que brigava por Jesus. Dessa vez, negava que conhecia alguém a quem ele admirava. Você de fato constrói relacionamento com as pessoas. Você de fato ajuda as pessoas. Você em momentos é fiel e tem dentro de si que é importante e é um valor para você que as pessoas que estejam próximas de você, que aqueles a quem você ama, são importantes a ponto de você dar sua vida por elas. E em algum momento, aquela pessoa se envergonha de te conhecer e te deixa na mão. E te abandona. Em quantas situações você já passou por isso? De um deslize, de uma fala, de algo bobo. Eu não estou falando aqui de coisas seríssimas. Ou aquela pessoa onde você depositou a sua confiança e por mais que você não cobre nada em troca, é de se esperar que aquela pessoa fique do seu lado. Quando você estiver com dificuldade, ou quando você talvez procurar por ela, que ela venha ao teu encontro e te abrace e te conforte da mesma forma que você faria por ela. É fato que Jesus não esperava por isso. Novamente, ele sabia de tudo que ele ia passar. E quando a gente vai ver lá na frente, Jesus ressuscitado, o que ele fala para Pedro? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Aí está o amor que não cobra nada. E aí está o arrependimento de quem vira as costas. Talvez essa seja uma das coisas mais lindas, uma das reviravoltas mais lindas que a gente possa ver. Mas de fato, pessoas vão nos abandonar, pessoas vão negar o ombro, negar um abraço quando a gente mais precisa, e isso vai doer. E cabe a gente decidir se a nossa caminhada continua mesmo assim. Voltando, Jesus
Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, e agora ele foi negado. Um pouquinho mais para frente, em Mateus, agora 27, no versículo 18. Jesus é injustiçado. A gente enxerga por aí a justiça às vezes cometendo equívocos. Seres humanos, civis, cidadãos cometendo injustiça ou querendo justiça com as próprias mãos. A gente vê por aí pessoas que julgam e acabam com a vida, com a profissão de alguns, porque se consideram juízes, dotados de saber e da pureza e de toda a correção do mundo, e julgam sem nenhum critério. Mas tinha uma pessoa responsável por julgar esse caso, que se chamava Pilatos. E Pilatos sabia muito bem que Jesus não tinha nem que estar ali. E ele tentou. Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregue Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, e a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite num sonho eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus convenceram a multidão a pedir que Pilatos soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica. Que crime ele cometeu? E ele ouviu de novo: crucifica. Quantas vezes nós cristãos passamos por momentos de injustiça? Ao longo de muitos anos, e olha que faz tempo que eu sou cristão, eu acredito que a maioria aqui também, nos lugares que eu frequento, seja escola, seja faculdade, seja trabalho, o cristão, ele sofre um preconceito gigantesco. Hoje isso não é falado porque os que se dizem evangélicos e cristãos são maioria. Antigamente nós éramos uma minoria, nós éramos periféricos, e agora isso se espalhou o evangelho, bem ou mal, em alguns lugares ele se espalha de uma forma mais ecumênica, abraçando vários credos e tendo uma forma, digamos assim, mais liberal de se tratar a palavra de Deus, tendo muito cuidado com as palavras. Mas o evangelho do arrependimento, o evangelho do Cristo morto e ressurreto, ele continua sendo marginalizado. É só você prestar atenção ao seu redor. Talvez as pessoas com quem você ande não sejam assim, mas presta atenção ao seu redor, porque ainda o evangelho do Cristo ressurreto sofre preconceito e se cometem injustiças. Eu ouço pessoas falar que não se deve falar de religião, mas quando eles falam religião, eles falam do cristianismo. Quando eles falam de religião, eles falam de Jesus Cristo. E as outras formas de crença não são um problema. Esse tipo de injustiça que nós sofremos hoje, velado, por baixo das palavras, nas entrelinhas, foi o que
crucificou Jesus também. Na verdade, Jesus foi crucificado por palavras firmes e bem claras. Crucifica. A injustiça de um homem que ensinava sobre Deus, que provava ser o Filho de Deus, mas aqueles que dominavam o status quo da sociedade não queriam saber disso. Eles queriam manter o controle da população, apesar de que Roma governava todo mundo. Eles ainda tinham o campinho deles. Roma permitia que aquela religião marginalizada continuasse viva. E se eles tivessem um dissidente, melhor ainda, pulverizava. E Roma tinha um sistema judiciário até sofisticado para aquela época. Até porque o governador romano estava muito a fim de inocentar Jesus. Mas a injustiça se fez prevalecer. E mais uma vez, qual foi a resposta de Jesus? Para o quarto ato, para a quarta dor que ele sofre. É a ovelha sendo levada ao abatedor. Quieto. Sem reclamar. Mais para frente, nós vamos olhar para a humilhação. E talvez aí pegasse em mim. Mateus 27. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram a tropa toda em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheia de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Começaram a se ajoelhar diante dele e caçoar: "Viva o rei dos judeus!" Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas e em seguida o levaram para a crucificação. Eu admito que aí possivelmente seria a minha derrocada nessa caminhada. Uma das fragilidades do ser humano é o ego. Um ego ferido, ele é muito doloroso. E um corpo ferido, junto com o ego ferido, é dor em dobro. E mais o estado mental de uma traição, de uma negação, de uma injustiça. E como é que Jesus respondeu? Com silêncio de novo. A ele agredido fisicamente, nesse mesmo momento, nesse mesmo cenário, a agressão física, combinado com a fraqueza, com toda a dificuldade mental. Imagina o que Jesus estava sentindo. Eu estou dizendo que seria o meu limite aí. Pensa, seria o teu limite também? Aí ele é crucificado, e lá em Mateus 27:41, 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus, cada um deles, mais alguns guardas, e olham para ele e dizem: "Poxa vida, quer salvar
a mim, salva você. Você não é o filho de Deus? Você não é o rei dos judeus? Ninguém mais lembrava dos milagres que Jesus tinha feito. Ninguém mais lembrava dos demônios que Jesus tinha expulsado. Que Jesus ressuscitou Lázaro. Só lembravam do homem ferido, humilhado e maltratado, e envergonhado, e sem ninguém por ele. O máximo que alguém ajudou ele foi Simão, que foi obrigado a carregar a cruz. Ele nem queria, ele só estava passando por ali. Mas para não arrumar confusão, me dá aqui, isso aqui. Vem que eu te ajudo. E aí um ladrão que está morrendo do lado de Jesus tem a petulância de falar: ó, meu querido, salva você. Te preocupa contigo. E logo em seguida ainda Jesus falou: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas aí falando para todos nós. E eu acho que essa palavra está ecoando até hoje. Cada pessoa que nasce, se prestar bem atenção, ela ouve Jesus falando: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Se eu e você fechar os olhos e prestar bem atenção, a gente vai ouvir: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E a caminhada já não era dura o suficiente. Chegou no meio-dia, escureceu. Deus deu uma mexida no sol e na lua e aconteceu um eclipse. Para mostrar que ele não conseguia olhar para aquilo. A transgressão e o pecado de todo mundo, representado ali numa pessoa, um peso que ombro nenhum consegue carregar, uma dor que pessoa nenhuma deveria passar, sozinha. Os nossos ombros hoje estão leves porque Jesus carregou tanto peso, que não sobrou nada para a gente carregar. Que sobrou um joelho ralado para me reclamar. Sobrou uma gripe. Sobrou a falta de tempo. Mas quando o Pai vira o rosto, aí sim, Ele dá uma reclamada. Meu Deus, por que você me desamparou? Eu já teria feito isso muito antes. E você? Mas eu dou graças a Deus por cada um de vocês que está aqui. Aleluia. Eu dou graças a Deus por cada um de vocês que continua aqui. Porque apesar da dor, apesar do tanto tempo que a gente ficou longe, por causa dessa maldita pandemia, por mais que nós venhamos a ter irmãos que foram congregar com outros irmãos, que hoje a gente não tem um lar fixo para chamar de igreja, de lugar que a Aliança Bíblica se reúne, a gente está aqui. E essa dor a gente está passando junto. E essa dificuldade a gente está passando junto. Essa talvez seja a cruz que nós estejamos carregando todos juntos. E de novo, eu dou graças a Deus porque esse não é o nosso limite. Eu dou graças a Deus cada vez que cada um de vocês e que eu persisto. Porque a obra de Deus tem para fazer em todo lugar.
Mas aqui a gente está precisando. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que vai passar pela cruz comigo. E eu tenho certeza que depois de hoje, acho que o nosso limite aumenta um pouquinho. Amém. Amém. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Te obedecer.
preciosidade que é o Espírito Santo nas nossas vidas, do quanto nós dependemos do Espírito Santo para sermos cristãos semelhantes a Jesus, sermos filhos que procuram fazer a vontade do Pai. E hoje, Senhor, nós olhamos para o nosso Salvador Jesus e percebemos e lembramos o quanto Ele passou, o que Ele passou por amor a nós, o quanto Jesus suportou em silêncio, calado. Ele tinha nas suas mãos, diante de si, todo o poder para passar por aquela situação sem ser humilhado, sem ser abandonado. Ele podia não viver aquela situação, mas Ele escolheu viver isso por amor a nós, por amor a mim. Ele me via através da cruz, Ele me via séculos depois, salvo, redimido. Jesus nos via aqui hoje como filhos amados, como pessoas arrependidas, quebrantadas, envergonhadas por pecado, por muitas vezes virar as costas para o Senhor. Mas o Senhor nos via aqui também como pessoas comprometidas, algumas vezes frágeis, mas determinadas a continuar, a avançar, a não desistir. Porque olhamos para o Senhor não desistiu de nós, o Senhor perseverou, o Senhor enfrentou a morte, a cruz, a vergonha, a agressão, o abandono. E nós queremos, como discípulos do Senhor, seguir isso, Pai. E como ouvimos do Guilherme, Pai, que esse limite possa ter sido aumentado hoje de enfrentamento, de não desistir, de nós sofrermos e superarmos as pressões, as dificuldades, as angústias, os questionamentos, a opressão, a tentação, que nós consigamos permanecer em Cristo Jesus, permanecer fiéis, permanecer amando o Senhor, amando os nossos irmãos, e colocamos nossas vidas, ó Senhor, que cada dia da semana nós possamos estar lembrando daquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, e que a nossa comunhão com o Espírito Santo seja diária, sejamos enchidos pela Tua presença todos os dias, sejamos enchidos pelo amor do Senhor, e possamos, ó Deus, trazer à memória tudo que o Senhor já fez por nós, e que o Senhor está conosco todos os dias. Aleluia. Obrigado por essa palavra, por a vida do Guilherme, por cada um de nós. Que o Senhor continue, Senhor, aquecendo o nosso coração, avivando a fé de cada um, Senhor, e na perseverança, no amor e na determinação de sermos leais, fiéis ao Senhor todos os dias. Jesus seja adorado na casa de cada um de nós todos os dias. Amém. Amém. Amém, queridos? Assim seja com você. Deus abençoe a sua vida. Vamos em paz.